Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da CBMER 2022, é a questão número 32. A questão diz assim: a figura a seguir mostra uma esfera maciça de centro C, daqui a esfera de centro C, na qual há uma mosca, e a mosca, tá? Tá bem pequenininha. Na qual há uma mosca em repouso, ou seja, velocidade igual a zero, na posição indicada na figura. Nela estão desenhados 5 segmentos orientados. 1, 2, 3, 4, 5 vetores. Assinale a opção que indica o segmento que representa a força exercida pela esfera sobre a mosca. Só quais forças que estariam sendo exercidas pela esfera sobre a mosca? Quando um corpo está sobre uma superfície, vou desenhar aqui na horizontal para vocês lembrarem. Geralmente a gente desenha bloquinhos, nos problemas de física. Ele botou uma mosquinha. Mas o bloquinho é para representar qualquer objeto. Então, geralmente a gente vai lá, quando está na horizontal e já consegue identificar as forças direto. Peso para baixo, não é isso? Peso é uma força vertical, sentido para baixo, normal para cima. O que é a força normal, pessoal? A força normal é uma força perpendicular à superfície, ou seja, que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá? Então aqui é o solo. Então é como se a normal estivesse saindo de dentro da superfície e fazendo 90 graus com essa superfície, tá bom? Então nesse caso aqui, a superfície, pessoal, é a circunferência, é a esfera maciça, tá? Então a gente vai ter uma força normal porque tem uma superfície. Então pensa assim, não é só na horizontal que tem força normal, na vertical também, quer ver? Ó, vamos colocar aqui nessa situação na vertical. Vamos colocar, peso tem, Peso para baixo, sempre vertical sentido para baixo, não é isso? Aí vamos colocar que eu esteja pressionando com a minha mão, alguma força F qualquer, esse bloquinho contra a parede. E que a força normal não tem superfície? Toda vez que tem superfície, tem força normal. Tá? Independente de ser plano inclinado, vertical, tá? Então a normal sempre sai de dentro da superfície, então, ou seja, se a vertical aqui ela vai sair de dentro da superfície, vou desenhar só o vetor um pouquinho maior, tá? Para não confundir com F, e faz um ângulo, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Então aqui eu vou ter a força normal. Então, pessoal, qual seria o vetor que está representando a força normal, ou seja, aquela força que sai de dentro da superfície e faz um ângulo de 90 graus. No caso aqui é o vetor 4, certo? Aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, beleza, vetor 4 é o vetor da força normal. E o vetor, pessoal, da força de atrito, que é outra força que é exercida sobre o solo, é aquela força contrária ao movimento. Aqui, por exemplo, o bloquinho não tende a descer aqui, então a força de atrito é contrária ao movimento, para cima, bate para cima. Aqui, por exemplo, se o bloquinho estivesse indo da esquerda para a direita, a força de atrito está agindo no solo, da direita para a esquerda, minha FAT. Então aqui, como a mosquinha vai tender a escorregar para baixo, porque vai tender a escorregar, ela está em repouso, ela vai tender a escorregar. Então aqui, ó, o vetor 1, é a minha FAT, a minha força de atrito. Eu vou chamar aqui pelos nomes, normal e força de atrito. Como eu faço para poder calcular o vetor resultante? Pessoal, a gente faz a regra do paralelogramo. Faz uma paralela, uma paralela aqui, ó, vou fazer de amarelo. A gente faz uma paralela aqui, força de atrito, e uma paralela aqui. O pessoal tá mais ou menos, tá? O desenho também não tá muito... Aí com a régua, no caso você vai estar sem régua, mas você pode usar a caneta de apoio. E aqui vai estar o vetor força resultante, ó, que é o vetor 3. Vetor força resultante. Então ele pergunta qual é a força exercida pela esfera sobre a mosca, ou seja, a força normal e a força de atrito, que juntas, elas são perpendiculares, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus entre si, e a resultante é... utilizando a regra do paralelogramo, a gente traça as paralelas e o pontinho de encontro é a força resultante. Então, a resposta é a letra C, vetor número 3. Pessoal, se vocês quiserem desenhar peso,
Ah, eu quero muito desenhar peso. Você pode desenhar aqui. Cuidado só para não se confundir, tá? Como ela está em repouso, né, a força resultante sobre ela é zero. Então, a gente tem um vetor aqui, força resultante entre essas duas para cima, né? Então, ela vai estar totalmente em equilíbrio, mas você não precisa desenhar se não quiser, tá? Porque as forças exercidas pela esfera sobre a mosca vai ser essa resultante aqui, que ele está indicando como 3. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.